Gênesis capítulo 17, versos 1 a 9. Vamos ao nosso texto. Assim nós lemos: Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. O que nós percebemos logo neste verso primeiro que nós lemos? Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que é isto, senão uma apresentação? Abrão já vinha andando com o Senhor. O Senhor já lhe havia dito para sair de Ur dos caldeus, e vários anos já haviam se passado. Mas pela primeira vez aqui o Senhor declara a Abrão que tem um nome. Até aqui é este o nome com o qual Deus se apresenta a Abrão. Porque nós sabemos, Deus é um título. Deuses podem existir muitos, embora só exista um único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, que se revela na Bíblia, a sua palavra, providenciada por Ele, em termos de registros, para que nós pudéssemos saber a sua vontade, conhecê-lo, saber os planos e propósitos que Ele tem para nós e saber também da nossa origem, o que Deus pretende em relação a nós, como nós devemos viver. Mas Deus, Ele, dependendo do momento em que Ele quer se apresentar a alguém, Ele utiliza um determinado nome. Aqui, Ele se apresenta a Abrão como El Shaddai. Eu sou El Shaddai. É o que Deus falou para Abrão, e El Shaddai, do hebraico, significa Deus
Todo-Poderoso. É com base, então, nesta apresentação de Deus a Abrão que nós vamos desenvolver o nosso assunto desta noite e tirar algumas lições preciosas para a nossa vida acerca de Deus, o nosso Deus, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando eu era pequeno, e aí a irmã Olga, se estivéssemos ali numa reunião presencial, ela já iria dizer, faz tempo. Mas quando eu era pequeno, de vez em quando meu pai se referia a um colega dele de trabalho, que quando eu nasci, perguntou a ele o meu nome. Meu pai falou, Walter. Então o colega lhe disse, rapaz, por que você estragou o menino colocando nele esse nome? Eu tenho um filho que se chama Walter e tenho muito aborrecimento com ele. Na cabeça do colega de meu pai, o nome era responsável pelo comportamento e personalidade das pessoas. Meu pai contava esse fato do filho Walter de seu colega de forma cômica, brincando, sem pensar na possibilidade de isso me afetar de alguma forma. Da minha parte, durante muito tempo não gostei do meu nome. Talvez por causa dessa história, mas eu não me identificava com o nome que a mim tinha sido atribuído, o nome com que fui batizado. Nos tempos bíblicos, essa ideia de o nome ter alguma coisa a ver com a pessoa e de influenciar a vida da pessoa, as decisões da pessoa, sucesso ou fracasso, nos tempos bíblicos essa ideia era muito forte. Os nomes tinham significados e os pais procuravam pôr nomes nos filhos que transmitissem realmente algum significado de acordo com suas expectativas ou com algum fato ocorrido na vida deles. E não importa que tipo de fato, seja alegria, seja decepção. São muitos os exemplos na Bíblia, porque este era um costume bem forte do judeu e também na época os povos que viviam naquela época tinham este costume de colocar nos seus filhos nomes conforme a vida, as expectativas, aquilo que eles esperavam também de seus filhos. Um dos exemplos mais estranhos e claros acerca do que estamos falando é o nome dado ao neto do sacerdote Eli, por sua nora, a esposa de Finéias, um dos filhos do sacerdote Eli. Icabod ou Icabode, na transliteração, é o nome que ela deu a seu filho antes de morrer, porque ela morreu ali durante o parto. E Icabod significa glória nenhuma. A glória se foi. Vai mais ou menos nesta direção o significado do nome que ela deu a seu filho. Ofni e Finéias, filhos de Eli, morreram na batalha contra os filisteus, que tomaram a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus em Israel. E quando Eli recebeu a notícia, tomou um susto, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, ele era pesado, e também morreu. Olha, uma tragédia atrás da outra. A mulher grávida entrou em
trabalho de parto, quando recebeu a notícia de todas essas mortes e da arca da aliança ter sido tomada pelos inimigos de Israel. O susto que ela tomou fez com que ela iniciasse, então, um trabalho de parto. Ela morreu, mas antes deu ao filho que nasceu esse nome. Imaginem o estigma que o menino carregou durante sua vida. Alguém perguntava, qual é o seu nome? Ele respondia, tragédia. Glória nenhuma, esse é meu nome. A glória se foi, a glória de Israel. Imagine se alguém perguntasse, mas por que esse nome? E ele contaria uma história tremendamente triste, a morte de 4 familiares, seu pai, seu tio, seu avô e sua mãe, no momento em que ele nasceu. Mas era assim, era o costume da época. Algumas famílias, também agora em anos bem mais recentes, e aqui no nosso Brasil, tempos um pouco mais antigos, tempo dos nossos pais, tinha o costume, eu falo dos nossos pais assim, as pessoas mais ou menos da minha idade. Essas famílias tinham o costume de colocar o nome nos filhos seguindo um padrão. Minha sogra, por exemplo, irmã Linaura, colocava o nome dos filhos sempre começando com José, por ter sido devota de São José naquela época. Então, os nomes de seus filhos eram José Luiz, na ordem, José Luiz, Joselita, Joselinda, José Carlos, Joselice. E, de repente, ela deve ter ficado sabendo que no futuro a próxima filha se casaria com um Walter e colocou nela o belo nome Raquel. Padrão quebrado. Dali para frente os nomes foram Eliana, Elian e Samuel. Brincadeiras à parte, na verdade ela deixou o padrão porque se converteu a Cristo. Passou para a lei dos crentes, como se dizia antigamente. E a Raquel escapou de ser talvez uma Josefina, uma Josenalva, uma Josemira, quem sabe uma Josequel. Nomes. Nós também nos importamos com nomes, até mesmo para esse tipo de organização assim, quando os filhos vão nascendo. Outra coisa também aconteceu que me decepcionou quanto ao meu nome. E a gente é assim, a gente se identifica com o nome, você, ou não, gosta ou não, você olha no espelho, eu sou o João, eu sou o José, eu sou a Maria. Tem um cara de Maria? Como as pessoas, o que as pessoas pensam, como elas me identificam? De repente você pode se olhar no espelho, ou talvez até mesmo deitado na cama, comece a pensar algumas coisas relacionadas ao seu nome. Talvez nem faça mais isso, mas tenha feito no passado. À medida que a gente vai formando nossa personalidade, essas coisas vão ficando para trás. Acredito que eu estava no 3º ou 4º ano primário, quando eu descobri mais um detalhe aí em relação ao meu nome. Eu digo isso porque lembro quem era meu professor, por isso sei que ou no 3º ou no 4º ano eu fiquei sabendo do seguinte: meu professor me chamou, disse que eu precisava escrever meu nome corretamente, acho que nas provas, quando a gente se identifica ali, não lembro. Por algum motivo, a escola tinha pedido para levarmos o registro de nascimento e, quando ele viu a divergência, me avisou. Meu pai planejou o nome dos filhos, todos começando com W.
Eu também venho de uma família assim. E olha, são muitos os exemplos. Meus tios, a mesma coisa. Então, os nomes lá que meu pai deu aos filhos: Wagner, Wagneci, Walter e Valdir. Para minha decepção, meu nome estava no registro com V. Fui saber isto lá no terceiro, quarto ano primário. Eu nunca iria olhar no meu registro para conferir se meu nome estava certo ou não. Nunca, pelo menos naquela época, que eu era muito pequeno. Então, para minha decepção, fiquei sabendo que no meu registro, Walter estava ali escrito com V. Ou seja, eu não era Walter com W, sim Walter com V. Desde que me entendia por gente, eu era Walter com W. Então foi difícil eu me acostumar naquela época com a nova grafia do nome. E W para mim era mais chique. Uma letra que nem sequer constava no nosso alfabeto. Hoje, quando alguém escreve meu nome com W, eu acho muito estranho. Definitivamente não sou eu. Lembro-me do pastor Heraldo, que ficava irritado quando alguém errava seu nome e falava Heraldo. Ele dizia Heraldo com T de tatu. Uma letra ou acentuação faz diferença. Nosso nome nos identifica. Nós fazemos questão dessa identificação correta. De sermos chamados corretamente, ou o nome escrito de forma correta, pelo menos grande parte das pessoas faz essa questão. Uma moça que trabalhava comigo, isso faz 11 ou 12 anos, formada em letras, escrevia meu nome com acento agudo no A. Walter com acento agudo no A. Eu disse a ela que meu nome não tinha acento e ela respondeu que toda paroxítona terminada em ER tem acento. Isso também vale para os nomes próprios. Ô, menina chata, né? Somos exigentes com o nosso nome. Como somos conhecidos, ela estava agindo de acordo com as regras. Mas eu escrevo meu nome sem o acento, afinal é como está em meus documentos e possivelmente em virtude do uso generalizado, o próprio corretor ortográfico corrige o Walter acentuado, retirando o sinal. Assim, posso continuar tranquilo, sem achar que estou errando meu próprio nome. Existe um escritor sueco, cujo nome difícil para se pronunciar no nosso português é Tryggve N.D. Mettinger. Sim, ele é diferente do inglês, mas a pronúncia é um pouco parecida. E ele escreveu um livro sobre... Ele tem vários livros, é vivo ainda, está com 80 e poucos anos. Escreveu um livro cujo título é O Significado e a Mensagem dos Nomes de Deus na Bíblia. E lá no primeiro capítulo, ele escreve assim: quando perguntamos por alguém desconhecido, o primeiro dado que se espera é o nome. Só depois vêm outros detalhes que desenham o retrato do indivíduo em questão. O nome estabelece, manifesta a identidade pessoal. Algo semelhante acontece quando alguém se encontra pela primeira vez com o Deus de Israel e recebe o privilégio de poder discernir alguma nova faceta do ser eterno. Tais momentos decisivos da história da salvação
têm sido caracterizados, às vezes, porque Deus se tem apresentado sob um novo nome. E ele vai continuar, então, lá no seu capítulo 1, falando sobre Deus em seu primeiro encontro com várias pessoas a quem ele escolheu para se revelar e para nos transmitir algo sobre ele. Por que nós conhecemos o nosso Deus? Porque ele se revelou a nós. Porque nós sabemos que ele é Deus santo, Deus, como lemos aqui em Gênesis 17, verso 1, todo-poderoso. Porque sabemos que ele é Deus altíssimo. Porque sabemos que Deus se apresenta de tantas e tantas formas, o Senhor dos exércitos, o eterno, para simplificarmos lá o eu sou, porque Deus, em determinado momento, quis se dar a conhecer daquela forma com propósitos específicos. Deus, então, ele atribuiu a si mesmo vários nomes, fora os nomes que outros atribuíram a ele. Lembram-se, por exemplo, de Agar, serva de Sara, que teve uma experiência no deserto onde ela viu Deus e deu a ele em hebraico um determinado nome, o Deus que me vê. Lá, escrito em hebraico, de acordo com a língua deles. Mas o significado para nós era este: o Deus que me vê. Então a Bíblia está cheia dessas experiências e em cada uma delas nós tiramos muitas lições até chegarmos no próprio nome de Jesus, que em sua combinação significa eu sou, salvação, o eu sou bem relacionado ao nosso Deus trino mesmo, ao Deus eu sou, e salvação lá dentro do hebraico, que traz o significado daquilo que Jesus veio fazer por nós. Então nós lemos aqui no texto Gênesis 17, verso 1, Deus se apresentando a Abrão. E nós lemos, quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Só neste momento Deus vem e se apresenta a Abrão dessa forma. Antes ele não tinha se dado a conhecer com este nome, e nós temos registros de Deus se relacionando com Abrão desde Gênesis capítulo 12. Capítulo 12, então, pela primeira vez, Deus está registrado aqui na Bíblia, fala com Abrão. Mas apenas no capítulo 17 ele fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E por que Deus faz isso? Porque ele se apresenta a Abrão como o Deus Todo-Poderoso. Por causa do que ele iria apresentar a Abrão. Deus iria mais uma vez repetir sua aliança com Abrão, mas agora com um pouco mais de detalhes, agora relacionado à sua descendência. Deus quer se fazer conhecido a Abrão como aquele que pode, aquele que é todo-poderoso. Então ele diz: Abrão, presta atenção, eu sou El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso. O nome identifica, caracteriza a pessoa. Se apresentando como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor estava deixando claro a Abrão que mesmo que ele teria 100 anos no ano seguinte, e Sarai, estou falando Abrão e Sarai, porque até aqui esse é o nome deles.
Abrão teria 100 anos no ano seguinte e Sarai 90, mas eles teriam um filho natural, apesar do empecilho da idade. Por quê? Porque o Senhor se apresenta a ele como Deus Todo-Poderoso para garantir que sua promessa se cumpriria. Abrão já tinha tomado suas próprias providências em relação ao que Deus tinha falado a ele, mas não era este o propósito, a intenção de Deus. Então ele fala: Abrão, presta atenção, eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus se apresenta para você e para mim hoje desta forma, porque nós estamos apresentando a palavra de Deus, meditando sobre ela, sobre a experiência de Abrão, para tirarmos lições para nós. Então lembre-se, quando ler esta passagem, Deus se apresenta a você e a mim hoje como Deus Todo-Poderoso. Porque Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, o Deus Todo-Poderoso diz a Abrão aqui, no decorrer do texto que nós lemos, que sua descendência com Sarai seria muitíssimo multiplicada. Ele seria o pai de muitas nações. O Deus Todo-Poderoso faria isso. No verso 6, ele diz: eu o tornarei extremamente prolífero. Vamos perceber bem isto. Deus está falando: eu tornarei você, Abrão, extremamente prolífero. De você eu farei nações, e de você procederão reis. É por isso que Deus se apresenta a Abrão como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. É se apresentando como Deus Todo-Poderoso que Deus faz então com Abrão uma aliança. No verso 4, nós temos Deus falando de minha parte, e a partir daí nós vemos Deus falando tudo que ele vai fazer. De minha parte, esta é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Percebam a importância da mudança aqui do nome de Abrão para Abraão. Por quê? Porque os nomes faziam parte bem direta da personalidade, dos feitos das pessoas, como já dissemos. Então Deus aproveita para deixar isso bem claro aqui também. Não será mais Abrão o seu nome. Agora seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. No verso 6, o que nós temos é Deus falando a Abrão. Aliás, no verso 9, o que nós temos é a parte de, agora já no 9, Abraão. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Deus faz alianças. Grande, a maior parte da aliança que Deus faz conosco é cumprida por Ele mesmo. Mas guardar a aliança é a nossa parte. Era aqui a parte de Abrão. E qual era a sua parte? No verso 1, nós já lemos qual era a parte de Abrão.
Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Já começa assim. Aquilo que, a partir do verso 9, Deus vai colocar a parte de Abraão. E é interessante que o Deus Todo-Poderoso, ele é poderoso em todos os sentidos. Ele tem poder para mudar nossa história. Ele fez isto com Abrão. Para isso ficar claro na vida de Abrão, seu nome foi mudado para Abraão. Para, inclusive, deixar bem claro a importância que o nome naquela época tinha em relação à pessoa. Quem conversasse com Abraão, quem perguntasse seu nome, ouviria dele, a partir daquela experiência dele com Deus, o nome Abraão e não Abrão. Abrão significa pai exaltado. Alguns estudiosos dizem que se refere a algum deus da terra de Ur, origem idólatra de Abrão. Outros dizem que já se referia ao Deus de Abraão, depois que ele atende o seu chamado. Então, pai exaltado seria Deus, o Pai exaltado. E Abraão significa pai de muitos, pai de muitas nações. E Deus, inclusive, fala isso para Abraão. Fala para ele por que o seu nome estava sendo mudado. O novo nome estava aliado ao que Deus faria em sua vida e descendência. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. E não é interessante nós lermos isso aqui no passado? Eu o constituí. Para Deus é só uma questão de tempo fazer com que Abrão, ou a partir dali, Abraão, fosse o pai de muitas nações. Fosse o resultado da promessa de Deus na sua vida. Era apenas uma questão de tempo. E as promessas de Deus a você e a mim, elas vão se cumprir. É apenas uma questão de tempo. Por quê? Porque ele é El Shaddai. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele garante, ele pode realizar aquilo que promete e faz isto. O que nós não podemos nos esquecer é que nós temos nossa parte nas alianças nossas com Deus. E embora ele praticamente faça tudo, nossa parte é andar com ele. Nossa parte é sermos íntegros, é andarmos em obediência aos seus ensinamentos, suas leis, seus decretos, os princípios bíblicos a nós ensinados. Essa é a nossa parte, porque o poder para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida, este poder está nele, não em nós. Você duvida que coisas tremendas possam acontecer na sua vida? Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda a sua vida com o El Shaddai, com o Deus Todo-Poderoso? Outra coisa importante a ressaltar aqui
é o motivo pelo qual Deus escolheu Abraão e fez aliança com ele. Isso nós lemos no livro de Neemias, numa oração que ele faz a Deus, uma oração de confissão de pecados. Quando eles voltam do exílio, olha, muitos séculos depois, eles voltam do exílio na Babilônia a os descendentes, a descendência de Abraão. Estava no exílio por não andar nos caminhos de Deus. Deus os disciplinou, Deus os castigou para preservar suas promessas. Olhem que Deus, além de prometer, ele ainda toma providências para nos reconduzir quando nós nos afastamos dele. Isso aconteceu lá na época de Neemias. E na sua oração, nós lemos nos versos 7 e 8 do capítulo 9. Apenas citando aqui em virtude do nosso assunto. Neemias orando a Deus. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Sim, Deus fez de Abraão uma grande descendência, deu a eles a terra prometida. Foi Moisés quem os levou para esta terra, porque eles, como povo já muito grande, estavam escravizados no Egito. Deus cumpre, então, sua promessa. Mas é interessante nós vermos aqui, e é isto que queremos ressaltar, que Deus escolheu Abraão para lhe fazer esta promessa, porque Deus viu o coração de Abraão e viu que ele tinha um coração fiel. É uma pergunta que não dá para não ser feita em relação a mim, em relação a você, em relação ao nome que você carrega, o seu nome próprio, e que as pessoas veem e quando ouvem, tem algo a dizer a seu respeito. Se você anda ou não com o Deus Todo-Poderoso, com aquele que pode fazer muito mais do que o que nós, inclusive, imaginamos, pensamos ou imaginamos. Deus vê em você um coração fiel. Você cumpre sua parte na aliança, no compromisso que você fez com Deus quando entregou sua vida a Jesus? Como é importante examinarmos nossas vidas e deixar que Deus a reconduza para que, de forma completa, tenhamos suas promessas cumpridas também em nós, em nossa vida. Essa questão do relacionamento de Deus conosco, lá em Êxodo 33:17, por exemplo, quando nós lemos, a partir do momento em que entendemos o significado do nome relacionado à pessoa lá na Bíblia, entendemos de forma especial Êxodo 33:17, quando Deus fala a Moisés. O Senhor disse a Moisés: farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Um dos trechos mais belos
da Bíblia, da palavra de Deus, é esta conversa de Moisés com Deus. O Deus que a Moisés tinha se apresentado como eu sou o que sou, Yahvé, Jeová. Ele fala aos seus pais, os patriarcas, eu me apresentei como El Shaddai. A você, eu me apresento como eu sou. Lá, Êxodo 3. Aqui no capítulo 33, olha como é importante andar com o Senhor, obedecer ao Senhor, ter uma vida íntima com Ele, conhecê-lo, fazer sua vontade, desejar agradá-lo. Moisés, na sua intimidade com o Senhor, ele pede a Deus para que vá com o povo, para que não envie um anjo para ir com eles, porque o povo era rebelde, o povo era desobediente. E Deus fala a Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer da sua descendência uma grande nação. E aí o Moisés, que conhecia inclusive Deus intimamente, fala: Senhor, o que os outros povos vão falar em relação a isso? Mas o Deus presciente, o Deus que sabe todas as coisas, na verdade, neste relacionamento, está ensinando a Moisés, amadurecendo Moisés e ensinando a cada um de nós. Mas o resultado dessa conversa, farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Lendo esta parte, o conheço pelo nome, não precisamos perguntar, mas Deus não sabia que o nome dele é Moisés? Não é isso que Deus está dizendo. Deus sabia quem Moisés era, em termos de integridade, em termos de fidelidade, em termos de amor a ele. Deus via o coração de Moisés e fala: Moisés, eu vou atender você. Eu vou fazer o que você me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Deus também conhece você pelo nome, não tenha dúvida. Mas em que termos Deus nos conhece pelo nome? É da mesma forma como ele conhece Abraão, é da mesma forma como ele conhece Moisés, é da mesma forma como ele conhece Neemias, Davi. O Deus que atendeu tantas orações desses servos fiéis e servas também, a Bíblia está repleta delas. Deus atendendo porque ama, Deus atendendo porque são servos fiéis, Deus atendendo porque tais servos têm intimidade com Ele. São servos humildes, são servos que se prostram diante do único e verdadeiro Deus. Que significado nós conseguimos captar aqui em Êxodo 33:17, quando pensamos no relacionamento daquela época que havia entre o nome da pessoa e quem ela era realmente. E às vezes um desafio, porque não necessariamente o nome precisava ser aquilo que a pessoa, vamos falar assim, precisava se identificar com o nome. O tal do Foi-se a Glória lá, por exemplo, ele não precisava carregar aquele estigma. Lembram-se de Jabes? Ele não precisava carregar o estigma do seu nome e ele ora a Deus: Senhor, me ajuda, para que eu não seja uma pessoa de acordo com o meu nome, mas em termos espirituais. De que forma atendemos à expectativa de Deus
em relação ao que ele vê em nosso coração. Temos aqui então no texto lido Deus se apresentando a Abrão, Deus dizendo a ele para andar segundo a sua vontade e ser íntegro. Temos Deus aqui prometendo a Abrão que estabeleceria com ele sua aliança. Deus se comprometendo a fazer isto. Temos Abrão se prostrando rosto em terra. E temos Deus colocando diante de Abrão qual que é a sua parte naquela aliança. E a parte de Deus é praticamente tudo. E quando nós olhamos do ponto de vista humano, a parte de Deus é algo impossível para nós, mas não para El Shaddai, não para o Deus Todo-Poderoso, que nessa conversa com Abrão, cujo nome foi mudado para Abraão, porque Abrão precisava mudar também e ser Abraão. Nessa conversa de Deus com ele, o próprio Abraão muda para atender à aliança do Senhor com ele. E sua parte, então, guardar a aliança. Mas não apenas ele, mas também seus futuros descendentes. O que isto tem a ver com você e comigo? Nós sabemos que Abraão é o pai da fé e que ele é pai de muitas nações, também no sentido espiritual. Aliás, para nós faz muito mais sentido e tem muito mais a ver conosco a aliança espiritual de Deus com Abraão, quando ele pretende trazer o seu filho daquela descendência para que Jesus estenda a salvação a todo aquele que crê. Você tem muito a ver com Abraão, ele é seu pai na fé, ele é o nosso pai em termos de fé, porque ele é o pai da fé. Temos muito em Abraão porque herdamos a promessa de Deus feita a ele. Em Isaac seria a descendência de Abraão e era dali que o Messias viria ao mundo para salvar todo aquele que cresce. O que você pode aprender então deste encontro de Deus com Abraão? Que Deus, ele também quer que nós o obedeçamos. Ele também quer que nós andemos com ele. Ele também quer que através da nossa vida nós mostremos às outras pessoas que nós pertencemos a ele. Ele vê o nosso coração. Deus hoje, neste momento, se apresenta a você e a mim como Deus Todo-Poderoso, quando nós lemos e tiramos lições para nossas vidas deste texto. Deus hoje faz promessas a você e a mim. Além daquela promessa que já abraçamos, temos Jesus como nosso Salvador pessoal e o servimos como Senhor. Quantas outras promessas nós temos de Deus para nós? O Deus que pode fazer qualquer coisa, o Deus que se apresenta como El Shaddai, o Deus para o qual ou para quem não há impossível. Quando você começa a pensar, então, nessa questão dos nomes, entende melhor Filipenses 2, versos 9 e 10, quando o apóstolo Paulo, falando acerca de Jesus, que deixou lá o seu trono na glória, se esvaziou, veio até nós, tomou forma de servo, cumpriu aqui o propósito de Deus, a aliança de Deus para a nossa salvação. Ele fez tudo, ele cumpriu tudo. Você entende quando Deus exaltou Jesus à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho
dos que estão no céu e na terra e onde quer que haja seres viventes debaixo da terra, diz lá o texto. Dobrar-se ao nome de Jesus é dobrar-se a Jesus. O nome de Jesus mostra quem ele é. O Deus Filho, nosso Salvador, que cumpriu sua parte na aliança de Deus conosco, lá em Abraão. Entende a importância de pedir a Deus no nome de Jesus? O nome que está acima de todo nome? Em João 16, 24, Jesus fala: até agora vocês não me pediram nada no meu nome. Até agora vocês não pediram nada no meu nome. Peçam. E vocês vão receber. Mas a pergunta continua. Somos íntimos com Jesus? Somos íntimos de Deus? Andamos com o Senhor? Que valor tem o nome de Jesus para nós? O nome é o próprio Jesus. É isso que nós aprendemos na palavra. Não podemos tomar nome como um amuleto, ou cientes de que nos relacionamos. Não podemos tomar o nome de Jesus como um amuleto, e sim como o próprio Jesus, o Filho de Deus, com quem nos relacionamos. São estas as lições que nós tiramos aqui deste encontro de Deus com Abraão. Como Deus nos transmite lições. Recebemos dele a promessa de que ao vencedor ele dará uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse 2,17. Você também vai receber um novo nome. Quando de forma total e completa for transformado, for aperfeiçoado, for glorificado e estiver na eternidade com o Pai. Seu novo nome será escolhido pelo próprio Deus. É o que nós lemos, por exemplo, em Isaías 62, verso 2. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. O que vale para a cidade, na verdade, vale para cada um de nós. Aqui em termos de povo de Israel, cidade celestial. Assim como Abraão, seu nome também será mudado. E sua comunhão com o Senhor será comunhão perfeita. Nossa resposta ao Deus que se apresenta como Deus Todo-Poderoso é resposta de confiança e fé. Andamos na presença do Senhor e somos íntegros. Respondemos à aliança que temos com o Senhor andando em fidelidade ou perdemos tempo. Lembram-se do assunto da semana passada? Não perca tempo. Espalhe sementes em abundância. Faça jus ao novo nome que Deus vai lhe dar um dia. Minha oração é que o Senhor possa nos ensinar a andar com Ele e sermos íntegros. Ensinar-nos a cumprir nossa parte para o louvor da sua glória. Amém? Que compreendamos no mais amplo possível de nosso entendimento o que é o Shaddai significa na nossa vida, nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos em que precisamos da ação de Deus na nossa vida. Mas não nos esqueçamos de ser fiéis a Ele. Comparecer só pedindo, Deus até se agrada em nos atender. Mas Ele se agrada porque somos amigos, como Jesus falou aos seus discípulos.